Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast do Estúdio Comunicafé. Hoje, no especial de Dia dos Namorados, nós vamos falar sobre um tema profundo e muito necessário, quando o casal perde a conexão. A rotina, as preocupações do dia a dia, as responsabilidades, muitas vezes, sem perceber, vamos nos afastando de quem amamos e de nós mesmos. Como voltar a ter essa identidade, a ter essa conexão verdadeira dentro do relacionamento? Para essa conversa, nós temos hoje aqui duas convidadas incríveis. Jaqueline Lima, psicóloga, e a terapeuta sexual Mércia Rolim. Então já pegue o seu café, respire fundo e vem com a gente nessa troca cheia de afeto e autoconhecimento. Jaqueline Lima, Mércia Rolim, sejam muito bem-vindas. É um prazer ter vocês aqui hoje falando desse tema tão importante, né? Obrigada, Camila. Verdade, é uma oportunidade a gente estar aqui, Camila. Mércia Rolim, que é a minha grande amiga, inspiradora de podcast, né? E hoje ela, querendo ou não, é parte desse processo que nós vamos conversar, fazer um bate-papo, né? Sim. Que é uma realidade de muitas mulheres, né? E estamos aqui, realmente, construindo esse momento para transmitir o melhor desse processo de comunicação e diálogo com todos. Sim. Jaqueline, então já vou começar logo com você. O que significa, na prática, perder a conexão com o seu parceiro e quais são os sintomas mais comuns? Olha, primeiramente, quando o casal ele não está muito conectado, a rotina toma conta, né? E aí esse momento automatizado faz com que a intimidade fique comprometida. Isso ocorre muito atualmente, assim, na minha percepção, né? O casamento ele começa a estagnar quando os filhos chegam, porque o casal começa a deixar de lado aquele primeiro momento, que foi da paixão, da conquista, da conexão, da fantasia, né? Onde nós não devemos perder o principal, a admiração. Tá? Mas o que está acima para não se perder essa conexão? Esse autocuidado. Você tem que ter esse olhar para você, essa autogerência, para que o outro também exerça esse autocuidado, para que o casal se encontre. Uhum. Caso não haja essa construção de cada um, não tem como um puxar o carro do outro. Não é, Mércia? O que você acha? A Mércia também é psicóloga, né? Sou psicóloga. Então você já sabe um pouco mais a fundo também dessa questão, não só sexual, mas também dessa parte mais afetiva que acaba muitas vezes separando muitos casais, né? E isso é tão gradativo, né? Às vezes imperceptível. Você vai se desconectando ali mesmo. Como que o excesso da rotina, Mércia, e a responsabilidade, ela impacta realmente essa identidade, né, individual e também na relação do casal? Excelente pergunta, Camila, porque assim, quando a gente fala intimidade, tem uma observação bem importante aí que eu gosto de falar. O que é individualidade e o que é intimidade, né? As pessoas confundem muito. Eu sou muito íntimo, né? E o que é isso? O que é intimidade, né? Sim. Então, assim, uma primeira vez que eu estou indo encontrar alguém e ali rola um sexo, isso é intimidade? Não necessariamente, Né? né? Então, assim, o que os casais percebem hoje, assim, esse excesso de questões que eles provocam para o dia a dia, e eles cobram do outro aquilo que eles também não fazem. Tá? Eles cobram do outro. E eu sempre falo, isso é uma coisa que você vai sempre me ouvir falar. Além dos filhos que a gente gera, nós temos o filho mais velho, que é o casamento. Esse você não vai ver saindo pela porta da frente. E se ele sair, vocês também têm caminhos diferentes. Tá? Então não adianta a gente cuidar dos filhos se a gente não cuida do filho principal, que é o filho mais velho. E esses afazeres, esse contexto de muitas tarefas, o filho mais velho fica para depois. Uhum. E aí vem uma sobrecarga de preocupações e acusações do outro. Então, você só tem tempo quando eu não posso. Você só
né? E esquecem. Isso muitos casais sem filhos já passam por isso. Então, recebo muito no consultório, na terapia de casal e na terapia sexual, essa demanda como queixa. Aí você vai aprofundar, não tem intimidade. E na minha versão, como eu sou psicóloga familiar, né, onde que essa intimidade fica comprometida? Quando uma parte cuida da casa, da família, do trabalho. Sim. E aí, muitas vezes é a figura da mãe, é a figura dessa mulher que está esquecida, né, desligada. E muitas vezes esse pai ele fica só no andar de provedor. E esse pai, esse marido, né, o filho mais velho, como ela falou, chega e fala, e quando você vai me dar atenção? Isso foi uma pergunta que eu tive ontem de um caso que uma mãe trouxe, olha, quando você me ajudar? Porque se você me ajudar nessa rotina com os filhos, Sim. automaticamente nós teremos o nosso tempo para o ser casal, né? Se uma mulher está sozinha dentro do contexto de família, ela não tem tempo nem para ela, quanto menos para o casal, que esgota o sexo. Isso é uma coisa muito interessante que eu e a Messi nós debatemos, né? Porque para o homem é muito ato sexual. Aquilo que eu vejo, eu tenho desejo. Para a mulher, ela precisa de preliminares. É uma construção, não é uma construção dentro de um quarto. É uma construção de dia a dia. Então, quantas mulheres se queixam para mim, principalmente para ela, que ela tem muita essa demanda também, nossa, o dia foi horrível hoje, me exigiu, falou um monte de coisa para mim, mas quer transar comigo hoje à noite. É exatamente isso, né? O homem ele é mais visual. A mulher ela vai mais do ouvir. Do ouvir e do sentir. Depende do que ela vai ouvir durante o dia todo, né? Isso aí. Mas eu vou fazer uma observação nessa questão do visual, porque às vezes o homem, ele também está nessa parte do sentir, tá? Só que ele não explora. Vamos fazer um adendo? E o homem que é cego? Como é que ele tem estímulos? Sim, é verdade. Usa sensorial. É sensorial, entendeu? Então, veja bem, ele tem outros sentidos que são mais aguçados, porque ele não tem aquele, né, da visão. Então, por exemplo, uma coisa que eu falo muito, um filme, uma série, algo que te traga uma cena pornográfica. É ouvir. Entende? E o que te traz algo sensual. Sente. Sim. Entende? Então, quando é uma coisa erótica, entra de novo. O pornográfico não, é automático. Sim, é né? verdade. Então, o pornográfico, ele não conta a história. Ele tem um começo, meio e fim rápido, porque ele tem um objetivo a ser alcançado. Você vai chegar ali, vai ter o orgasmo, usou, pronto, acabou. Não faz aquele platô como a gente tem, né, na terapia. E o sensual, o erótico, não, você vai sentindo. Isso é preliminar. A preliminar, ela é erótica. Entende? Então, é isso que os casais vão perdendo. É verdade. Essa essência na identidade do casal. É verdade. E existe um momento ideal para perceber e falar sobre esse distanciamento ou quanto antes melhor? No namoro. No namoro. Não deixar chegar até o casamento, né? Porque uma coisa que eu falo, a gente já conversou muito, né, Jaqueline? Por quê? Todos nós temos acordos. Vamos lá, para a gente estar aqui, a gente teve um acordo. De hora, de tema, de luz, de cores. Não é verdade? Sim. Então, dentro de um relacionamento, você também tem acordos. Você está numa empresa, você tem acordos. É verdade. Você está na escola, você assina acordos. Né? Só que eu estou lá no 3º ano de casamento, 10º ano de casamento, 15º, e eu vou cobrar coisas lá do meu namoro. É a memória afetiva que fica. Mas eu também não comuniquei. Mas você faz a salada há 15 anos, você quer que eu faça agora? Tá vendo? Você não comunicou, que estava cansado. Então a comunicação, ela é a base. É a base. Base de qualquer relacionamento. Qualquer relacionamento. Amoroso ou não, né? Isso, com certeza. Uma coisa que eu debati uma época com a Messi, isso aí foi até uma ajuda que ela me deu na época, né? Que adianta, que isso é uma coisa muito importante para a geração atual, né? E principalmente para as mulheres, né, Messi? Assim, se conhecer, se tocar, né? Muitas vezes a gente fica naquele tabu do passado, que é a nossa geração das nossas mães. Casa virgem, o tradicionalismo. Isso aí é indiscutível. Cada um siga a sua subjetividade, os seus valores. Sim. Mas, se você não se conhecer antes, como que depois do casamento isso venha dar certo no sentido de te gerar prazer?
E aí eu passo para a Neto explicar isso melhor do que eu. Vamos lá. Até porque nós temos fisiologias diferentes. Né? Então, quando você escuta, quando você casar, seu marido te ensina, ele também não sabe. Sabe? Ele não sabe, mas ele sabe como que ele faz. Porque para ele é livre. A masturbação para o homem é livre. É verdade. Né? Então, olha só, eu vou deixar um exemplo para a gente ver como o dinheiro faz sentido com isso. Quando é que a gente tem educação financeira na infância? Hoje, nas escolas. Pouco melhor. Tá melhorando. Algumas têm ajudado. E a educação sexual? Não. Entende? Então, o que você faz? Quando você chega lá nos 20, 30 anos, mas eu te dou tanto dinheiro e você não faz nada. Cadê o dinheiro que eu te dou? Tá. E aí, quando você vai olhando, você fala, não sei controlar dinheiro. Tá? E aí você pega uma mulher que está ali sentada, uma criança que está ali sentada, você escuta o quê? Fecha as pernas. Né? Para a mulher, fecha as pernas. Sim. Não bota a mão aí não é um lugar legal, aí fede, aí tem um odor, aí tem isso e aquilo. De repente eu sinto uma cosquinha no meio das pernas, né? A gente, enquanto mulher, vai acontecer, mas eu não posso, porque fede, né? É ruim. Só que quando eu tenho contato, é bom. Aí vira uma dualidade. Como é que é bom, é ruim, não pode, né? Sim. Aí você chega lá na frente, quando você vai conhecendo seu corpo, você fala, não é, mas eu posso falar? Não. Aí você chega lá na frente e você fala, não, minha filha, sai, só não volte grávida. Mas antes de ficar grávida tem todo um percurso. É verdade. É a mesma história como é que você gastou esse dinheiro? Como é que você chegou grávida? Entende? Sim. Psicoeducação sexual. Psicoeducação sexual para gerar esse autoconhecimento. E aí isso para mim é um agravante, muito na geração inicial da fase adulta, ou na adolescência, desculpa, porque eles precisam dessa comunicação dos pais, dessa participação. Isso aqui não pode ser tabu. Sim. Isso aqui tem que ser parte do contexto educativo dos pais e filhos, né? E muitas vezes, tá, Camila, eu vou só abrir um link aqui, os adolescentes, os meninos, eles têm que ter como referência a figura paterna. Porque Sim. Com a mãe ele não vai falar, mãe, Não olha, vai se abrir. acordei hoje assim, né, todo sujo, como que eu faço? Ele tem vergonha. Mas quando o pai entra em cena, mostra o preventivo, meu filho, ó, se cuide assim, tome uma camisinha, demonstra não só a camisinha, os riscos das doenças transmissíveis, aqui ele ganha segurança e propriedade até para seguir uma relação saudável sexualmente falando. E as meninas também tem que ter a mãe presente, mas se houverem muitos tabus, para onde que o adolescente vai, Márcia? Vai pra rua, né? Vai para o social. E ali os adolescentes da idade dele estão tão quanto inocentes, né? Sem propriedade de uma educação sexual, que a escola ela dá essa educação muito rasamente, é uma coisa muito mais biológica, do que prática e realística dentro da realidade daquele adolescente ou daquele jovem adulto. Camila, tudo que a gente falou aqui responde a tua pergunta. Quando é que começa? Lá atrás, lá atrás. E assim, eu falo sempre que nada adianta a gente ter um relacionamento, a gente ter filhos, se a gente não olha para a nossa estrutura familiar lá atrás. Será que eu estou honrando isso? Será que o meu casamento está ruim porque a minha mãe está dentro do meu relacionamento? Será que a minha sogra, o meu sogro? Será que o meu irmão está dentro do meu relacionamento, a minha irmã? Ou será que é aquele contexto universal de religiosidade? O que está atrapalhando? Ou o que está ali atrapalhando? Interferindo, sabe? Então, se você não olha, uma coisa é você honrar, outra coisa é você seguir. Né? Eu honro, sei, mas eu não posso fazer mais isso. Eu falo muito isso, gente. Eu falo que eu estou lá no consultório, aí as avós, bisavós estão olhando assim para essas mulheres e falam, ai, que orgulho. Aí olha para a outra assim que está atrás, né? Tá vendo isso? Aí a outra balança assim, tomando uma xícara de café. Toma uma xícara e fala, assim não. Isso aí eu já fiz, não dá certo. Segue. Ele falou isso pra você, meu filho, escutei tanto, vai embora. Aí elas ficam lá de cima só gesticulando. Estão assistindo a novela ali. Sabe? Então assim, você olha pro contexto, você fala, ela não faria. Sim. Sabe? Então, desculpa, mas eu vou seguir outro caminho. É verdade. E quando se fala de interferência, uma coisa interessante, a adolescência, né? Tem lá o filho, a filha que está começando uma relação de namoro, né? Será que eu devo interferir até na decisão de continuar esse namoro? Olha, seu filho, sua filha está num processo de autonomia, de descoberta, de maturidade, desenvolvimento. Aqui cabe os pais conversarem e promoverem uma psicoeducação e jamais decidirem. Porque a gente tem que lembrar também que fomos adolescentes.
Sim. tá? E nos apaixonamos, fizemos nossas loucuras. Aqui você tem que olhar para o seu filho com empatia. Esse dia meu filho de 15 anos chegou para mim, mamãe, olha, eu estou num relacionamento, não está legal, o que que eu faço? Meu filho, sente, converse com a sua namorada e pergunte para ela qual que é o sentido do namoro. E ali vocês decidem o que é melhor para vocês. É verdade. Né? Primeiro passo, então, é identificar se tem uma interferência e de onde vem essa interferência, Isso, né? isso. Agora eu quero ver qual das duas que vai me responder essa pergunta, né? Por que muitas pessoas elas confundem preservar a individualidade com o egoísmo dentro do relacionamento? Eu vou responder primeiro, ela pode responder depois e a gente complementa Sim. um ping-pong aqui. Primeiro, está vinculado à autoestima da pessoa, tá? Porque egoísmo não é egoísmo, né? Essa questão da individualidade. É preservar a sua intimidade para você estar inteira para o outro. Né? Primeiro você tem que estar inteira para você, para depois estar inteira para o outro. Caso você não preserve, aqui você vai se doar para o outro. E o outro não é obrigado a te devolver aquilo que você não curou ao longo da sua vida. Exatamente. Mas muita gente vê como egoísmo, não, né? Isso é super comum. Assim, você está sendo egoísta porque você preservou uma viagem de momento ou uma Sim. saída com as amigas. Tanto que essa individualidade, falando assim do casamento, é algo que tem que se preservar para o casamento se manter. Não é porque eu casei que eu não posso sair com as minhas amigas, ou o homem não posso sair com os meus amigos. Isso aqui é saudável, saúde mental. Nós necessitamos do social individualmente. Né? E Muitos depois homens acham, né, principalmente os homens no caso, né, que acham que a mulher casou, tem que viver só para ele. Então você não pode mais ter sua individualidade, porque agora nós somos um só. Então, e as mulheres de hoje, elas não gostam de dar muita satisfação. Então, aquele roteirinho que eu vou fazer, deixei de fazer, isso já é da geração passada. E você, né? E vem uma fala, vocês vão conversando e eu vou pensando, né? Essa confusão de egoísmo, ela vira uma raiva. Tá? Traz uma emoção de raiva. E, de novo, é sobre eu, não é sobre nós. Tá? Então, tudo que você for inserir, você tem que trazer o alto, ou seja, o eu. Como é que eu vou falar de intimidade se eu não sei como que é para mim? Como é que eu vou falar de autoestima, como a Jaqueline falou, se eu não conheço, se eu não tenho? E eu finjo muito bem que tenho. Tá? Nós, seres humanos, somos ótimos para fingir, porque é uma escapatória. É verdade. Né? Só que a gente não vive um Big Brother a vida inteira. Até quem está lá dentro, uma hora a câmera pega a tua realidade. Sim. Tá? Então, se a gente for olhar, é com você. É no íntimo, na hora do seu momento, na hora que você está no seu banho sozinha, é no seu travesseiro, que essas coisas vão chegando. Eu vi uma pesquisa recentemente, onde as pessoas estão deixando mais de estarem em relacionamentos casuais, buscando intimidade com o outro. Por quê? Porque o avulso está muito barato. E eu preciso fazer raiz, entende? E isso é bom de ouvir, porque a tal da liberdade, ela se confunde também. A gente fala do egoísmo e a liberdade, ela se confunde. Então você dá tanto que você esquece de você. Como equilibrar o eu e o nós sem que ninguém precise se anular? Então, a palavra equilibrar, ela traz uma responsabilidade que você está sempre lá e cá, né? Então, se você pensar um pouquinho, você começa a pensar assim, o que eu preciso harmonizar para eu ficar tranquila aqui, para eu ficar tranquila lá. Então, assim, é uma coisa que eu falo para meus casais. Tenho agenda do seu relacionamento. Ah, mas então eu tenho que ter dia para transar? É consequência eu transar. Mas é bom que tenha, tá? Mas assim, ó... Uma agenda 2, né? Assim, de algo para eles fazerem juntos. Exato. Na terça a gente tem o nosso momento. É inegociável. Porque se você tem filho, você não tem uma consulta. Você tem o dinheiro para a sua consulta e para do seu filho. De repente o seu sumiu. Você pagou uma conta, você vai para qual? Para do teu filho. Então sempre o outro está com prioridade. Então quando você coloca o relacionamento, que é meu, ou seja, o nosso filho mais velho, você não vai negociar. Agora é nós estamos certos disso. E isso entra dentro ali. Ah, mas uma vez na semana, só à tarde, só vou ter esse momento. A semana passa. Se você for ver, se você desmarcou da semana passada, já tem 15 dias.
Vocês não sentam para conversar. Então não é porque a gente está na mesma casa que a gente tem mais conexão. Nem sempre. A gente se encontrar para estar juntos, eu vou te encontrar no restaurante, de lá a gente vai para um hotel, lá a gente dorme juntos, eu já vou me arrumar num hotel. Isso é o quê? Isso é química. Isso é envolver o outro dentro de um contexto o quê? Saudável. Então, isso funciona também para casal que não tem filhos, por exemplo. Também, Claro, com certeza, claro. porque vem o trabalho, vem as outras responsabilidades do dia a dia. E uma coisa interessante que ela falou, essa questão do ter o encontro, né, com o filho mais velho, ter o dia do casal, ter o dia para transar, isso foi pesquisa recente, né? E é muito mais saudável, porque assim, como a mulher ela não funciona de imediato, sexualmente falando, ela precisa das preliminares, nesse sentido, então ela precisa estar bem mentalmente para que ela se entregue para aquele momento do casal, né? Que às vezes há uma divergência entre o homem e a mulher nessa hora. Mas uma coisa interessante para se manter uma saúde do casal é não deixar de fazer coisas em comum. Porque muitas vezes essa rotina toma conta, muitas vezes o homem ele pode ser extremamente racional, e a mulher, ela é totalmente fantasia. Vocês já viram que não tem mais, que não tem mais, que tem agora pousadas que não aceitam nem pet nem crianças. Tem muitas agora, recente. E aí entra daquilo que eu tô falando, as pessoas estão começando a se conectar mais. Ou seja, deixa a criança com o titio, com a titia, com a avó, sabe, e vai ao casal. Eu tive já, não agora, mas já tive, não estou atendendo agora, já tive casais onde eu ia atender um adolescente, estavam os dois lá e eles falaram, a gente nunca saiu juntos depois que ele nasceu. Penso sufocar desse adolescente. Não consigo me ver sozinho, não consigo ter referência de pai e mãe. Sozinho, de pai, de casal. Sim. Sabe? E tem demandas assim, por exemplo, pais de ideia, né? Tem muito isso. Eu tive um caso recente que os pais falaram assim, Jaqueline, depois de 10 anos, eu e meu marido conseguimos sentar por 20 minutos no shopping para tomar um café. Nossa. Por causa da demanda, né? Então, eu vejo que é isso, assim, a gente tem que estar sempre atento a esse autocuidado para poder se conectar com o outro. E essa questão do racional, Camila, como se fosse assim, a mulher está na fantasia, vamos viajar, vamos fazer isso, vamos ter o nosso momento, um jantar, né? E muitas vezes o homem, não, olha, não sei, eu estou cansado, tenho final de semana, tem isso. Isso aqui também vai perdendo encanto. Que aí é a admiração. Porque a mulher, ela também tem um caminhado do batalhar. Vamos fazer coisas diferentes, vamos se conectar. Sim. Mas quando ela se silencia, porque ela também já cansou de propor. E tem muitas mulheres que eu atendo, que elas falam assim, a iniciativa é muito mais minha do que do outro. E eu não queria estar nesse lugar, eu gostaria que o outro tivesse iniciativa, como ele teve lá no namoro. Por que ele fazia tudo aquilo no namoro? E agora no casamento ele não faz mais? E aí, mestre? Aí vem isso, né? Você rouba a intimidade, tá? Para você. É igual o contexto, a mulher que tem que inovar. Só a mulher que tem que comprar uma lingerie nova. Não, colega, não vem com aquela, só mulher que tem com que aquela cueca feia lá. Não vai rolar. Porque você não ama logo. Você admira, para depois você amar, como a Jaqueline falou. Então, se você for olhar tudo, é o quê? É visual, é sentido, é toque, é audição, é cheiro, sabe? Então, isso tudo você vai olhando. Aí, quando a gente fala, até estava falando com a Jaqueline antes da gente vir para cá no carro, quando você fala de amor é muito maior. Porque a gente vê relacionamento de pessoas públicas que terminam, a gente vê que tem amor. A gente sente que ali tem um amor. Só que amor não segura relacionamento sozinho. Ele me ama, ele não vai embora. Calma. O que é amor? Amor sozinho, isso não segura. É como só o sexo não segura. Sim. Tem outras bases, né? Então, tudo isso, você vai olhando dentro do quê? Do investimento que você faz ali dentro. Então, quando a gente fala Dia dos Namorados, tem gente que fala, eu não preciso, já sou casada. Mas você namorou. Exatamente. Mas você namora. Mas você sai junto. Sim. Você não faz nada disso? Não. Não faço sexo, não vejo mais ele, a gente não sai juntos. Opa, vocês são o quê? Pais? Pagadores de conta? Dividem o mesmo teto?
Né? Então, quer dizer, mais de coleguismo do que de parceria. Porque se a gente for olhar o contexto Dia dos Namorados, não é para ser o dia, é todo dia. Sim. Ali é uma simbologia, sabe? Mas é importante para a gente falar sobre o contexto a dois. É verdade. E uma coisa que você, Jaqueline, falou que me chamou a atenção. Quando a mulher se silencia, quando ela começa a se calar, aí o problema está maior, né? Intensifica, porque ali... os homens, eles não são perceptíveis, né? Sim. Então, a mulher, ela fica num lugar que eu canso, me silencio. Ele se incomoda por mudanças de comportamento, né? Muitas vezes. Mas, de imediato, ele não se percebe. E aqui é o momento do diálogo. E vem a culpa, né? Acusação. Aí vem a acusação, alguém deixou, né, esse lugar, ou a culpa é da mulher, muitas vezes. É porque isso traz um contexto aonde a mulher está sempre fazendo. Na hora que ela silencia, na hora que ela traz o silêncio, ela tentou. Isso não é regra, tá? Mas, olha só, se ela está bem para ela, o relacionamento ganha. Se ela não tem para ela, o relacionamento também não tem. Tá? Então, o que a gente vê nisso? A autoestima é uma palavra que as pessoas confundem muito com isso aqui, isso aqui, isso aqui. Olha só, se a gente for ver algumas pessoas públicas, e inclusive eu conheço algumas que eu atendo, relacionamentos saudáveis, relacionamentos longos, viagens maravilhosas, casas perfeitas, cuidadores, filhos saudáveis, uma ficha, uma sequência de coisas. Mas aqui dentro está emocionalmente torto, caótico. Eu não sei o que eu faço, porque eu tenho tudo, mas eu me sinto vazia. Não é fora, é dentro. Então a estima é uma coisa que você não consegue diariamente. Deixa eu falar um pouco disso emocionalmente. Veja bem, a gente conhece as emoções principais, né, que a gente vê até nos filmes, aí isso chegando. Só que a gente não fala de emoção. Quando uma criança mais menor faz birra, isso é um choro, depois passa, ela está com raiva. Você acolheu a emoção? Eu sempre falo, você está com raiva? Coloca a raiva no colo. Veja o que ela quer te dizer, olha no olho. É sua, sabe? É sua, é você que criou, você que gerou aquilo ali. Entendi. Vai embora. Sabe? Tem outros nomes que entram aí dentro. Essa angústia é o quê? O que tu não consegue falar? Traz. Acolhe. Sabe? Muitas vezes você vai ver o olho cheio de lágrimas. Você vai ver pulsar. Aí você começa a conhecer o corpo. É uma ferramenta riquíssima no nosso corpo. Antes da gente falar, escuta teu corpo. Escuta o teu corpo. Ó, a gente está aqui. Se eu esbarro nessa xícara para ela cair, na hora o meu corpo reage. O medo. É verdade. Sabe? Se eu tenho uma violência, se eu já vivi uma violência, na hora que o fulano chega, que ele pega aquele controle, eu já sei qual o caminho que ele vai fazer. Agora, o inverso também acontece. Em N situações. Então, quando a gente fala da autoestima, é isso aqui dentro. Não tem exame de sangue, não tem tecnologia, não tem prateleira do alto amor ali vendendo. Sim. Não tem. Mas e se eu for para academia, você vai ajudar seu corpo? Sim. Mas se eu for correr, vai sim. Se eu me alimentar bem, vai sim. Onde é que está a emoção? Dentro. Isso que ajuda. Você está entendendo? Ajuda. Isso não resolve. Sim. Se a gente fala aqui também de ansiolítico, é uma questão para a gente, eu acredito que funciona muito, porque ajuda. Agora tira. Ele vai embora. O SOS, o ansiolítico é um SOS, ele não trata. Ele vai embora. É diferente de um analgésico que você toma, ele faz o efeito dele, ele vai embora. Agora, o emocional, ele é um caminho longo e gostoso quando a gente está disponível a segui-lo. Aí a gente tem relacionamentos saudáveis comigo, eu tenho manhãs saudáveis comigo, sono, momentos sexuais comigo, com N brinquedos eróticos, com o outro. E a gente vai ficar aqui 5 dias falando sobre isso. Com certeza. E uma coisa interessante que ela trouxe, o sono, né? Esse é o ponto de equilíbrio das mulheres. Se a mulher não tiver uma boa noite de sono, o primeiro sinalizador no dia seguinte é a irritabilidade, a falta de paciência. E muitas vezes, assim, é um recado atravessado porque a comunicação ela não flui. É verdade. Eu
não consigo nem ver o sentido dessa raiva, como ela falou, colocar a raiva no colo, se conectar para saber por que eu estou com tanta raiva. E aqui é muito perigoso. E aí quem faz por você nessa busca de sentido, para você ter seu autoconhecimento, é a terapia. Sim. O olhar é para dentro. Né? Muitas vezes a gente vai hoje no evento, né, sobre a questão da felicidade, e é uma dúvida que muitas pessoas têm, assim, o que me faz feliz? Eu falo, não, o que te faz feliz? O que te faz feliz é o que está fora. Não, e se eu pergunto isso aqui no casal, devolve a pergunta, né? Não, fala você primeiro. Isso. Porque o outro tem o desejo que seja eu. Eu te faço ou feliz. Medo, né? Ou medo. É verdade. Como você se sente feliz? Aí isso é interno. Esse olhar intrínseco. Né? Sim. E muitas vezes as pessoas estão voltadas para esse externo. O que me faz feliz? Eu vou para a academia, eu vou para o salão, como ela já disse algumas vezes, né, Messi? Eu tenho uma viagem. E se isso tudo acabar? Como que vai ficar a sua felicidade? Sabia que é interessante essa pergunta? Eu vou pegar um gancho para falar uma outra coisa que eu quero falar. Eu estava vindo para cá e eu fiquei pensando, gente, essa data está marcada. Já tem tanto tempo, a gente marcou com tanto carinho, né, João? É verdade. A gente marcou com tanto carinho. E aí a gente foi olhando e falou, gente, já chegou. Será que eu estou aqui vivendo isso? Ou eu estou no automático? Bora, daqui a pouco eu tenho uma coisa. Bora, daqui a pouco eu tenho outra coisa. Isso gira ansiedade. A presença do aqui. Gira ansiedade. Isso dentro do contexto sexual, que é onde eu quero puxar o gancho, a mulher fica, ele já está ali no sexo oral, já tem 2 minutos, já tem 3 minutos, já tem 10, e eu não consigo chegar. Não vai chegar. A cabeça está em outro lugar. Não vai chegar. O controle, sabe? Como é que você relaxa controlando? E aí você tem que estar ali. Aí a Jaque falou de uma questão muito bacana, que é o sono. O sono do homem é diferente do sono da mulher. A questão sexual do homem é diferente da questão sexual da mulher. Geralmente o homem gosta, tá? Isso não é regra também, do sexo matinal. A mulher, à noite. Porque a mulher chega cansada, durante o dia você já manda um oi, amor, tô com saudade, à noite a gente vai fazer um negócio, isso é preliminar, tá? Aí ele vai estigando, chega à noite, ela tá exausta, mas ela tem recompensa. Tá? Entenda, a recompensa não é obrigatório, mas que bom que eu tenho aquilo, né? Que bom que eu tenho um porto seguro, né? Sim. Então, quando ela chega, ela toma um banho juntos, ela toma um banho, se perfuma, vai esperar, ou ele já tá lá esperando, traz, sei lá, uma lasanha, um sushi, uma coisa gostosa. Aí, com certeza, meu amor, esse homem vai ter um diamante lapidado na noite dele, sabe? Agora, se você espera que de manhã, sem dormir, você vai lá cheio do gás, e ela está acordando para se tornar produtiva, se reconectar com si mesma. Até tem, sabe? Tem. E é bacana. Mas se à noite também você tem alguma coisa, não necessariamente sexo, mas você cuidou. Sabe? Você cuidou. Se você está cansada, eu vou te dar um carinho, vou ficar aqui com você, vou trazer alguma coisa, vai deitar, que eu levo lá para você. No outro dia ela está pingando fogo. Então, mas isso que ela falou é uma coisa interessante. Ser cuidado. Mas a gente tem que deixar, né? Vamos deixar um recado para as mulheres? Vamos. Porque as mulheres não gostam. Centralizadoras. As mulheres centralizadoras. Sabe? As mulheres querem resolver tudo. E eu me coloco nesse lugar. Porque quantas vezes eu já fiz isso? Sabe? Às vezes eu tô aqui, vou pegar um lanche. Não, pode deixar que eu faço. Pode deixar que eu pego. Não preciso de ajuda. Eu resolvo. Isso aí é um ato de porque o jeito que você for fazer não vai ser do meu jeito. Isso. Mas eu também não sabia fazer. Então, se eu não entregar para o outro, não começar a receber, e aí eu falo. E é uma coisa muito importante que eu gosto de pontuar, é o seguinte, às vezes eu não gosto, mas eu critico, em vez de eu trazer o elogio e pontuar o que precisa melhorar. Sim. Isso no desejo, no sexo, é importantíssimo. Tá aqui, né? Aqui, ó, vamos colocar que isso aqui é a região íntima da mulher. Muitas vezes você sente prazer aqui, a outra sente aqui, a outra sente aqui. A mesma fisiologia, só que sensações diferentes. Sim. Esse é um dos erros do casal que tenta ali reacender a chama? No caso, a mulher, né, que é muito centralizadora e não dá espaço de ser cuidada, isso também é um erro, porque o cara tá ali tentando reacender a chama que já tá se apagando. Gente, eu parabenizo muito os homens quando vão pra terapia. Sabe? Eu parabenizo uma força. Sabe? Porque eles estão querendo, gritando,
Me ajuda. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso fazer alguma Mas coisa. são poucos homens que... Por isso que eu parabenizo. Que reconhecem isso. Realmente Sabe? vem mais pela mulher, né? Como Sim, você falou, ela a mulher que quis. leva. Ela quis isso. É. Então, quando eles chegam, e quando eles têm um contexto assim, geralmente vem muito nisso. O homem vai para a terapia, ele está resolvido em várias áreas, tá? Só que ele chega ali. O que chega muito para mim? Compulsão sexual por várias mulheres. Eu não quero mais isso. Aí eu vou aonde? Lá na origem. Como é que foi essa origem? Como é que foi a tua educação sexual? Como é que foi o relacionamento dos teus pais? Às vezes não é do pai, mas é o do avô. Às vezes não é do avô, é do tio, quando ele teve contato. E aí ele pegou aquilo como massa, colecionador. Sim. Às vezes é a repressão da família. É Também. pecado se tocar. Isso aqui é o maior gatilho para disfunção sexual. Sim. Olha. A culpa, adolescentes que se masturbam além da conta, é repressão dos pais. Sente e converse. É natural o corpo a responder dessa forma, é fisiológico. Sim. Isso não é pecado, gente. Isso aqui é natural, é biológico. Cabe você, pai e mãe, conversar. E é um momento de autoconhecimento também, dele próprio, né? Autoconhecimento dele próprio. De conhecer o Começa seu muitas corpo. vezes nessa fase da adolescência. Sim. Se eu tenho apoio, eu me desenvolvo, eu me curo e é um processo. Se eu não tenho, eu faço escondido, se torna, muitas vezes, né, uma obsessão por aquilo. E aí torna-se um distúrbio sexual. Um dia uma época dessa saiu aí, né, uma fala que as pessoas, alguém, acho que não foi a Cláudia Raia, se eu não me engano, tinha dado um vibrador, né, pra filha, e aquilo ali caiu se não for ela, né, a gente trabalha nisso aqui. Como que faz isso? E aí, eu não daria. E eu fiquei pensando, por que você não daria? Qual o contato que você acha que isso pode fazer ruim? Ela vai usar aqui no lugar? A sociedade ainda tem muito pudor, né? Mas a gente ganha panelinha com 2 anos de idade. É verdade. Não é? Casinha, boneca que faz xixi. Verdade. Ué, não é cedo também? Verdade. Não, me deu um vibrador, então ninguém me deu. Mas eu tenho 2 filhas, aí eu faço diferente. Né? Sim. Mas aí é aquilo, não é a idade, é a maturidade que o outro tem para isso. A curiosidade. Sim. E aí você vai ensinando. Porque é igual um contexto. Chegou uma mãe para mim, eu atendo ela e ela falou assim: a minha filha está namorando agora. O que eu falo? Eu falei: agora não tem mais como. O que você vai falar? Ela já sabe. Para ela te falar que está namorando, ela já está lá dentro. Com certeza. Então, quando ela começar a namorar, eu levo no médico. Quando ela fizer a primeira vez, isso não é a primeira vez engravidar. E se ela não contar também, né? Que muitas não porque contam. Não tem esse acesso, né? Então é lá de trás. Olha o que acontece aqui comigo com seu pai, ou se não tem seu pai, olha eu e meu namorado, sabe, a gente beija na boca. Por quê? Porque adultos, eu sempre falo, é uma conversa de adultos, é uma brincadeira de adultos. Vai chegar o seu momento. E foi o que a Jaque falou, é melhor você aprender dentro de casa do que na rua. Com certeza. Se dentro de casa você tem uma base familiar saudável, é interessantíssimo. Sim. Só que muitas vezes a família, ela transfere isso para a igreja, ela transfere isso para a escola, sabe? E quer que isso seja um contexto positivo. Minha filha chegou para mim esses dias, só um adendo, e falou para mim assim: mãe, ela está no 6º ano, quando é que lá na escola vai ter educação socioemocional? Eu falei: vamos lá na escola perguntar? Vamos na escola perguntar, marquei um atendimento e fui. Cheguei lá na escola dela, tá lá, aqueles folders, coisa mais linda. Educação humanizada, eu falei: isso aqui é interessante. Tecnologia de ponta a ponta, não sei o que, isso aqui foi interessante. Cheguei lá para a coordenadora e perguntei, conversei com ela aí. Na hora eu fui e falei: eu tenho uma pergunta da minha filha para te fazer, que ela me perguntou: quando é que isso aqui vai acontecer? Ela: então, nós não temos. Eu falei: não, mas não tem educação humanizada? Não tem um tratamento humanizado? Então isso aqui é uma pergunta para ela, tu responder para ela. Sim. Sabe? Porque eu não estou dizendo que você tem que ter uma pessoa como eu ou como outra pessoa aqui dentro. Não. Seria importante que você tivesse um psicólogo, tá? Vou defender sim. Agora, não tem projetos na escola? Por que não coloca projeto socioemocional? Explicar o que é isso, trazer palestra, trazer uma sala de aula. Um profissional que vai falar sobre isso. Primeiro, você vai contratar alguém, como é que está a sua saúde emocional?
Tinha que ser primordial, porque não adianta. As escolas viraram empresas. Então, como é que lá na frente, na escola, eu vou falar de educação sexual? Se eu não for de emoção? É verdade. Com certeza. Isso está sendo uma coisa muito séria, assim. Aonde começa essa psicoeducação? Porque as escolas, elas lidam com isso, mas a realidade não é aplicada muito, tá? E aí vem essa queixa para a mãe. Por exemplo, o caso da Cláudia Raia, se ela foi lá e tentou usar um vibrador como uma psicoeducação sexual com a filha, possivelmente antecedeu uma curiosidade da filha. Uhum. Mãe, eu estou sentindo isso, eu estou tendo esses desejos, e ela simplesmente fez o papel dela de mãe, de educadora. Agora, uma coisa interessante, muitos jovens, tá, principalmente os meninos, eles têm muito receio de compartilhar essa parte da sexualidade. Por isso que o diálogo construído desde a infância é onde eles se asseguram com quem que eu vou falar. Se aqui esse ambiente familiar é repressor, né, os pais estão muito autoritários, eles não são parte daquela vivência daqueles filhos, não se conectam, esses filhos vão para os amigos. E aqui é vulnerável. É verdade. Aqui é um risco. Né? Outra coisa que eu gostaria de falar também, para colocar no nosso link. Por que leva os homens a fazerem terapia? Só para pegar o gancho anterior. Os homens só vão para a terapia diante de um caos. Ou quando a esposa pede a namorada, a mãe, né? E tem essa questão do tabu ainda, da armadura. Eu dou conta, eu sou homem. Né? Então, muitos casos, como ela falou, para mim, eu me sinto muito bem como psicóloga receber um homem. Eu também me sinto, porque eu sei o quanto é difícil ele estar sentado ali. Sim. Para fazer essa terapia, para aprender a se olhar emocionalmente, né, Messi? Sim. Temos que aplaudir esses homens, né? Olha, sinceramente. Para vocês, ó. É verdade. Homens que vão para terapia e ainda levam uma mulher juntos na terapia de casal, a gente tem que tirar o chapéu, é verdade. Tirar o chapéu total. É verdade. Agora vocês deram uma dica muito boa de colocar ali, ter uma agenda de pelo menos uma vez na semana do casal ter aquela intimidade para reacender a chama. Que outras dicas como essa os casais podem colocar em prática para ter mais conexão ali um com o outro? Passar para a Messi, não? Então, eu gosto muito, quando eu estou trabalhando os casais, a gente fazer alinhamentos do que a gente gosta, tá? Então, vamos lá. A gente gosta, vou pegar de novo, um sushi, uma pizza, uma lasanha. Tá, isso que a gente gosta de comer. A gente gosta de praia, de montanha, né? Cinema. Esse. Jogo. Esse. Nem tudo eu, Messi, vou gostar. Nem tudo você, meu marido, vai gostar, né? Só que a gente tem o nós. É nessa hora que entra. Sim. Então, peraí. Vamos programar movimentos, viagens, momentos que sejam para nós? Olha só, dia tal vai ter um show, dia tal vai ter um jogo, e a gente pode ir. Esse dia é um dia que, para mim, é importante. Se o outro não vê que é importante o que o outro sente para eu estar junto, isso vai dar um problema. Tá? Então, quando a gente coloca na agenda momentos, coloque na agenda o que você gosta. Uhum. Então, olha só, tem 2 meses que a gente não come sushi, tem 2 meses que a gente não vai na pizzaria, tem 2 meses que a gente não vai no vinho. Então, hoje, essa semana, sou eu. Semana que vem você. Ou, escolhe. Vamos fazer mês? Mês você escolhe, mês eu escolho. Porém, tem datas que a gente já sabe o que vai acontecer. Sabe? Porque senão fica como se fosse um muito emocional. Sim. E o outro só recebendo na prática. Os dois têm que abrir mão nesse caso, né? Porque fica assim, eu estou pagando, tá? Sim. Mas eu não estou provendo todo. Porque prover financeiramente não quer dizer que você está amando, não, tá? Então, quando a gente fala prover de afeto, prover de amor, prover de atenção. A conexão. Então, coloca na agenda organização de lugares, de coisas, de gostos, o meu, o seu e o nosso. E o nosso, o meu, o seu e o nosso. Muito importante. Quanto que a terapia de casal ou o acompanhamento individual podem ajudar nesses casos? A gente falou dos homens procurarem, mas a gente sabe que ainda são as mulheres que procuram mais. Mas qual o momento que elas percebem que, opa, agora é hora de eu procurar uma terapia, porque sozinho nós não estamos conseguindo. Tem esse momento? Eu vou fazer igual a Jaque, eu vou começar a passar a bola para ela. O meu público maior é feminino, né? Uhum. Eu atendo muitas mulheres e eu gosto muito disso, não nego. E quando vem esses casais,
é muito rico, tá? Agora, veja bem, quando é que você começa a pensar em dinheiro quando você está namorando? Logo, né? A gente vai fazer um lanche, a gente precisa de dinheiro. Sim, sim. A gente quer casar. Vamos começar a juntar Vamos dinheiro. começar a juntar dinheiro. Sim. Então, quando é que a gente vai para terapia? A gente vai agora. Eu falo que a terapia ela tinha que estar no cartão de vacina. Sabe? Você A vai no terapia cartão de preventiva, vacina. né? Até porque no Antes que o problema conhecimento. aconteça. Porque você não vamos tinha que ir só prevenir. pelo problema, você tem que ir pelo conhecimento. Sim, Né? A terapia é pelo conhecimento. Claro que hoje em dia a gente vai, a maioria, pelo caos. sim. Então, quando é que você pega? Cara, a gente está tão bem, a gente quer validar isso aqui nosso. Mas a gente não tem problema, mas a gente não está falando de problema. Não tem muitas pessoas que vai no médico para ver se está tudo bem? Senão você ajusta, você toma uma medicação, então vamos lá na terapia para a gente se cuidar, falar bem. Eu vou disponibilizar um tempo meu para ir fazer. Você está deixando de fazer tempo de casal. Sim. Tá? Tem que colocar a terapia na agenda também, né? Na agenda ali do casal, hoje é dia de terapia. E assim, os sinais, você falou uma questão muito importante. Os sinais, muitas vezes, eles são negligenciados. Eles são silenciosos. Se não, Negligenciados. ou só uma vez, quando tem muitas questões de violência, por exemplo, seja ela qual for, isso é maior ainda. É porque estava bêbado. É porque ele chegou tarde. É porque ela está irritada com a mãe dela. Vamos parar aqui um pouquinho, vamos ajustar isso, vamos procurar um profissional para falar sobre isso. Vamos ler sobre isso por enquanto, para a gente entender artigos científicos, né, que tenham por trás daquilo ali, propriedade, exato, para a gente falar sobre, sabe? Então, assim, eu sou apaixonada pelas mulheres que eu atendo, né? Tanto que eu faço mentoria com várias delas, e isso me dá recurso para eu estar falando isso aqui com autoridade. Com certeza. E a gente falou muito da falta de conexão, mas quando a falta de conexão já chegou também com um estágio muito avançado, que é a falta de diálogo. Aquele casal já não consegue mais ter diálogo, já não tem mais aquela conexão física, né, sexual, e também não tem conexão emocional, talvez por falta de diálogo, não conseguem se ouvir. O que fazer nessa situação? Olha, deixa eu só colocar uma coisa assim. Muitas vezes tem uma questão aí do intervalo que é a carência, tá? Muitas vezes mulheres que não se tratam nesse repertório de se conhecerem, elas se doam demais e elas ficam codependentes da figura do seu parceiro, né? Vice-versa, né? Aqui é um risco. Por quê? Porque ninguém consegue segurar a bagagem de ninguém emocionalmente de vida. Sim. Mas, muitas vezes, o amor é confundido. Não, mas você me ama, você tem que me ajudar. Você... Aqui, não. Aqui é individual. Aqui não é egoísmo. Aqui é cada um cuidando de si. Por que eu falo que isso aqui é tão perigoso? Uma relação de codependência te gera um buraco muito grande. Porque quando você se perde de si, se há um divórcio, você entra numa crise existencial de não saber mais quem é você. Sim. E aqui é perigoso demais. Isso aí é algo que eu sustento muito nas mulheres, né? Esse amor próprio. Do amor próprio, não peça divórcio. A sua liberdade, a sua integridade, o seu autoconhecimento. E se o outro realmente te ama, ele te respeita, como você é porque ele te conheceu assim? É como se fosse assim, eu fumo, né? Bom, por que você vai exigir para o cara parar de fumar? Você não tem que exigir, você conheceu ele assim. E a questão é isso, quando você se prioriza, o outro te conheceu assim. Então, a questão da conexão do casal é construído, é uma construção diária. Como ela falou, a data 12 de junho é uma data de efetivação, né? Mas o dia a dia que faz a relação do casal, dessa identidade se tornar presente, dessa mulher ter certeza que ele é parte, esse homem ter certeza que você é parte também, para haver essa conexão do cuidado. Por que os casamentos duram tanto, os casamentos de antigamente? Porque ocorria esse cuidado, esse olhar, essa empatia, esse momento do diálogo, né? E eram dos nossos avós, aqui era uma sabedoria, eles não tinham tanta informação, mas eles tinham a reconstrução ali diariamente. Algum acordo eles tinham, né? Algum acordo eles tinham. Hoje a gente está numa geração da impaciência. Se o outro não faz o que eu quero, não sei se eu quero ficar nessa relação. Isso aqui é imaturidade. A gente está numa situação tal de imaturidade. Não adianta ter amor, como a Messi falou, se eu não tenho maturidade de dar para essa relação o equilíbrio do ser adulto funcional. Porque não adianta eu ter 20, 30...
Se eu não me conheço, eu não me tornei um adulto funcional. Se eu me dependo da minha mãe, tá? Se eu sou casada emocionalmente com a minha mãe, ou com o meu pai, ou o casamento emocional, não tem lugar para terceira pessoa. Não tem. Não tem como eu ser casada aqui com a minha mãe, não tem lugar para o outro. Os casamentos se rompem. Isso aí com o filho no meio. Isso é muito grave. Né? A avó vai cuidar do filho, do neto. É complicado. Isso é muito grave. Muitas vezes aqui essa mãe sofre do síndrome do ninho vazio porque ela não consegue se despedir desse filho para a vida adulta. Ela quer o filho para ela. Aqui não tem como competir. Aqui, olha, recado para as mulheres e homens, devolva. E siga a sua vida. Porque isso aqui vai ser briga para o resto da vida. Aí você Vai ser sabe. conflito, como nós conversamos antes do podcast, né? A questão da família de origem. Então, o que é o presente do Dia dos Namorados? Presença. Excelente presente. Excelente presente. Presença. Isso aí. Eu procurei o dia todinho ser presente. Não sei. Comigo. Sem celular, sem televisão, sem videogame, sem cozinha, sem nada. É você. Mas excelente dica aí, ó. Vocês já estão pensando no presente? Vocês são o presente. Aí vem assim, né? Limpinho, cheirosinho, arrumadinha, né? Porque não adianta, senão não tem admiração. Isso é uma coisa interessante, porque nós vemos assim, não sei qual o olhar da Mércia, compartilha aí, Mércia. É uma alta exigência que a mulher ela tem que estar sempre bem vestida, assim, alinhada, né? Desejável, vamos colocar. Sim. A mulher que se cuida, ela gosta de fazer isso, né? Mas e o homem? Não, tem que estar também. Olha, O o homem tem que estar também se cuidando, cheio, a altura da mulher uma roupa também. legal, mesmo que seja Sim. básica, esse autocuidado é que também transborda É o básico que admiração funciona, e né? desejo. Com certeza. É admiração e desejo. É verdade. Andam juntos, não tem como. Verdade. Jaque, que mensagem que você deixa para os casais que estão nos assistindo agora, que se desconectaram, mas querem reencontrar, reacender essa chama do amor? Olha, primeiramente, se reconectar nessa comunicação com o que cada um se sente, né? E promover esses encontros de casais que estão adormecidos. Isso vale para o casal que não tem filhos, porque eles também vivem no automático. Isso vale para os casais que têm filhos. Tenha momento e rede de apoio. Se eu não tiver rede de apoio, dê um jeito. Né? Não fique só justificando, porque eu não tenho tempo, porque eu não tenho babá. Não, gente, tudo dá-se um jeito. O que não pode é deixar de cuidar do filho mais velho, que é o casamento. Tá? Porque onde há desconexão, há rompimento. É verdade. E a questão da empatia tem que ser mútua também, né? Não é só a mulher que tem que ter esse olhar, o olhar de volta do homem, como que essa mulher está se sentindo. Às vezes o homem não vê, mas a mulher está sobrecarregada. O que eu posso fazer? Aí a mulher centralizadora tem que sair de cena e falar, deixa eu ser cuidada. Então aqui, o melhor de tudo é a conexão pelo diálogo para que se haja presença dos dois nesse contexto. Mércia, a sua dica final. Eu gosto muito dessa fala da Jaqueline e coloco aí para você diminuir a exigência do outro para você, tá? Você não trouxe, você não está sendo. Primeiro, olha para você o que tu está querendo, tá? Muitas vezes eu estou num relacionamento onde eu estou cobrando de você, mas eu estou entregando o básico que era para ser só seu. Você não está me entregando nem o básico que era seu. Exatamente. Né? Então, eu sempre vou bater na tecla da conversa, tá? Sempre vou bater na tecla da conversa. Agora sim, a gente fala de você criar a bolha do casal. O que eu vou levar para minha bolha? Eu vou levar minha necessaire com brinquedos eróticos, vou levar minha calcinha, e o homem vai levar o que? Amor, bota aí, eu quero levar isso aqui. Se tem uma coisa surpresa, leva lá, né? Tem uma coisinha surpresa que eu vou levar. Leva para aquela bolha. Aquela bolha não cai em rede social. Aquela necessaire é sua. Então, assim, abre a bolha, fecha a bolha e vão viver a vida a dois. Porque isso, ninguém mete a colher se você está alimentando. E aí não tem a carência, como a Jaque falou. Aí exerce esse autocuidado e tudo flui. Isso de ambas as partes, tanto homens e mulheres. Que conversa necessária e inspiradora, viu, meninas? Muito obrigada, Jaqueline, Mércia, pela contribuição de vocês, pelas dicas, pelo compartilhamento de histórias.
com certeza foi muito inspirador para todo mundo que nos assiste. Obrigada. Nós que agradecemos, né, mestre? Estamos aqui. Muito bom poder levar o conhecimento, né, de psicoeducação emocional, sexual, familiar, de casal, né, e que as pessoas procurem conteúdos validados, tá? Obrigada pela oportunidade, é muito bom a gente estar junto aqui novamente. Com certeza, né? é uma grande oportunidade. Não deixem de sustentar essa identidade de casal a partir de tudo isso que conversamos aqui nesse podcast. Muito obrigada, meninas. E você que nos acompanhou, lembre-se, só conseguimos nos reconhecer verdadeiramente quando nos entregamos por inteiro e nos reconhecemos primeiro, não é mesmo? Verdade. Pois é, e se você gostou desse podcast, aproveita e compartilhe ele com quem você ama. A gente espera no próximo podcast novos assuntos, novas datas comemorativas que a gente possa conversar. E a gente espera vocês. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.